fez uma viagem de casal? Já enfrentou aquelas dificuldades usuais na hora de tomar uma decisão, de decidir para onde vai, o que fazer, etc? Nós já enfrentamos várias dificuldades, estamos gabaritados em viagem de casal, por isso a gente resolveu fazer esse vídeo com 5 dicas para você tomar os devidos cuidados antes de fazer a sua viagem e durante a sua viagem de casal. Fica aqui nesse vídeo, eu sou Renata. Eu sou o Fernando. E você está no canal do Casal Giramundo. A primeira dica é: a viagem começa no planejamento. Então, antes de entrar no avião, ou no carro, ou no trem, onde for que você for viajar, você tem que sentar e conversar para negociar. É, claro. E parece uma coisa óbvia, né? Claro, se você vai viajar, vai planejar, mas nem sempre todo mundo toma um certo cuidado nessa hora, né? E aí as coisas vão acontecer, ou seja, os planejamentos, os planos vão acontecer já lá, o que não é exatamente a melhor coisa, não. É, exatamente. Acho que vocês têm que ter uma conversa muito honesta, principalmente para casais que estão em início de relacionamento, que vão ter aquela primeira viagem, vão meio que se conhecer muito mais, né? Todo mundo fala que viagem de casal é onde você mais conhece o seu parceiro ou a sua parceira, e isso é uma total verdade. Isso é verdade. Mas é importante falar já de algumas coisas antes de ir. Se você sabe, por exemplo, que tem uma mania, é bom você já avisar sobre essa tua mania. Exatamente. Falar dos seus medos. Por exemplo, se você é uma pessoa que precisa chegar no aeroporto com uma certa antecedência, já conversar isso, fico estressado ou estressada de chegar muito em cima da hora. A Renata, por exemplo, gosta de chegar com 5 horas. É exagero. Sou essa 3 pessoa horas, né? que gosta de chegar com antecedência. Hoje em dia, né? Já fui a pessoa que foi a última a entrar no avião. Mas hoje gosto de chegar com uma certa antecedência. A questão financeira também é O orçamento, importante, né? Claro, porque você faz o teu orçamento e os dois já vão sabendo que tem lá aquelas limitações, aquelas metas para cumprir. Isso é legal, isso ajuda muito. E não só de quanto de dinheiro vocês vão levar, mas o que cada um gosta de gastar. Então, de repente, tem um que curte muito ir para um restaurante bacana, mas o outro prefere um hotel mais confortável. Enfim, chegar num denominador comum, conversar, ser honesto nessa. Olha, eu tenho tanto para investir nessa viagem, né? Exatamente. O que não é garantia de que você vai estourar o seu orçamento, porque normalmente, 90% das vezes, você vai estourar o seu orçamento. Isso com o Fernando. Eu nunca estourei um orçamento de viagem na minha vida. Então o Fernando estoura todos os orçamentos de viagem. Mas a gente conversou muito e também, por exemplo, vou contar aquela história da África do Sul. A África do Sul foi uma das viagens que a gente fez ainda antes de criar o Casal Giramundo e de realmente sair viajando pelo mundo, fazer esse projeto mesmo de viagem, né? Foi uma viagem que a gente fez de férias e, por exemplo, fazer o safari era uma coisa que eu queria muito e que o Fernando não queria. Eu não queria fazer. E a gente conversou sobre isso antes, disse pra ele que era importante, e aí dentro do safari, ele topou, e dentro do safari tinha uma opção de que você podia alimentar elefantes. Eu sabia que ele não ia querer. Mas já me avisou com 6 meses de antecedência. Eu já vi, não, 6 meses não, mas assim, bem antes eu falei, cara, eu quero muito fazer isso, você pode topar por mim? E aí acho que é aí que chega o nosso segundo ponto, né? Que seja flexível. E aí ele foi flexível. O que eu ia fazer? Eu já estava lá mesmo, para quem já estava enfrentando proximidades com leões, leopardos, não custava nada ir lá participar desse evento de alimentação de elefantes, até porque os bichinhos estão bem tranquilos, são bem pacíficos e são bem cuidados. São elefantes... Aliás, desculpa, outra coisa que a gente se preocupou também, para conhecer como é que o pessoal cuidava dos bichos, né? A origem, como é que aqueles elefantes apareceram lá, né? E eles foram buscados, né? Eles foram salvos de invasões humanas, né? Pessoas que caçam... Resgatados. Resgatados, exatamente, essa palavra. Foram resgatados. Então, são elefantes que nunca viveram na selva e tem bastante convivência humana e não podem ser devolvidos para a selva, alguns deles, outros são cuidados e depois são colocados devagar no convívio com outros elefantes. Portanto, eles são elefantes que você pode ir lá, pode cuidar e tal, eles já estão bastante acostumados com os seres humanos. Mas acho que essa questão do seja flexível
provavelmente você vai ter que fazer alguma coisa nessa viagem de casal que você não faria se você estivesse viajando sozinho. Portanto, mas você não está viajando sozinho. Então é nesse sentido, assim. E talvez seja uma coisa até legal, que você vai viver experiências. E aquela história, né? Vale a pena você fazer um esforçozinho, né? Às vezes pra... Desde que isso, é claro, é importante que isso também não violente as tuas ideias, os teus propósitos, a sua natureza, né? Seu medo, temperamento, os seus planos, os seus medos. Se você, por exemplo, tem medo de, sei lá, voar de balão e o seu parceiro quer voar de balão. No meu caso, quer dizer, eu não quero voar de balão, eu tenho medo de voar de balão, mas ela quer voar de balão. Então, isso não aconteceu ainda, mas certamente um dia vai acontecer. Ela vai... Nesse caso não tem flexibilidade. Então, eu acho que é isso. Esse vai estar num outro ponto que a gente vai discutir aí na frente. Claro. Mas a flexibilidade, ela é legal e te proporciona conhecer coisas que de repente você vai até gostar. Eu vou falar de um caso que aconteceu com a gente, por exemplo, que foi a ópera, né? Fernando gosta de ópera e sempre quis assistir. Gosta especificamente da ópera La Traviata. Eu não sou um conhecedor, mas tenho uma certa... tinha uma certa vontade de ver essa ópera. De ver essa ópera La Traviata. Di felici eteria. Você acha um cantor de ópera, né, amor? E aí eu sempre ficava buscando, quando a gente estava na Europa, no período em que ocorrem as óperas, se a gente conseguia casar uma cidade com que tivesse passando La Traviata. E aí calhou da gente estar na Itália e La Traviata ia passar no Teatro de Verona, naquele teatro, na Arena de Verona, que é o segundo mais antigo da Itália, né? Só perde para o Coliseu, e o Coliseu de Roma, que não tem nenhum tipo de apresentação, então é o o mais antigo teatro que ainda funciona, desses de arena da Itália. E aí a gente estava pertinho, a gente na verdade tinha um outro planejamento, mas quando eu vi que ia ter essa ópera em Verona, falei, então vamos. Eu não, as óperas que eu já tinha visto, eu não tinha gostado, eu já tinha assistido algumas óperas no Brasil, não curtia muito, curto mais assistir balé, orquestra e tal. Mas fiz isso porque ele queria tanto, né? E foi uma experiência incrível, né? Acho que foi uma das coisas que a gente... coisas mais bacanas que a gente fez. Foi muito marcante dessa nossa viagem, ter tido essa oportunidade. E era uma direção especial também, né? Foi a última direção do... Franco Zeffirelli. Franco Zeffirelli, exatamente. E... Enfim, foi super bacana e foi isso. É uma flexibilidade. Fernando também... Porque você gostou, mas não seria uma coisa que você ia priorizar para fazer. Eu não iria. Se tivesse sozinha numa viagem, eu não iria. E você fez, na verdade, você cuidou, você achou, você reservou, você fez lá. Tipo uma surpresa que eu queria fazer para ele. Mas acho que isso é legal, assim, porque você acaba... O próprio safari era uma coisa que o Fernando não queria de jeito nenhum, assim. Foi uma mega flexibilidade dele, porque ele queria muito ir pra Cape Town também, mas ele queria fazer a Garden Route, que sai, né, de Cape Town, e é uma estrada linda pelo mar e tal. E aí eu queria muito fazer o safari, você foi. E você, hoje em dia, gosta de ter ido, né? Ah, sim. Eu não faria de novo um safari, sem dúvida, mas eu gostei muito de ter ido. É aquele tipo de experiência que a gente não abre mão de ter passado por ela, mas que não gostaria de ir de novo. Eu gostaria. Seja flexível. E se não tivesse ido, nunca teria sabido como teria sido legal ter ido. Total. E foi uma grande flexibilidade sua. Bom, aí vamos ao ponto 3, que é, apesar de ser flexível, dê espaço ao outro. No sentido de que quando não há essa flexibilidade, aí as pessoas vão fazer as suas programações. A questão não é nem haver a flexibilidade. A flexibilidade tem que estar intrínseca na relação do casal. Mas tem situações em que não adianta ser flexível, porque você vai passar por cima de questões muito importantes para você. Então, nesse caso, a melhor coisa é dar um tempinho pro outro, cada um faz a sua programação, sei lá. Se a sua mulher ou o seu marido gostam de fazer compras e você detesta ir a um shopping ou a uma loja, você vai lá tomar a sua cervejinha, vai fazer a sua caminhada, vai ao museu, não sei. E aí a pessoa que gosta de fazer compras vai fazer compras. E quando também vai para um lugar
do medo da pessoa, né? Que é o caso do balão, que não aconteceu com a gente, mas é uma vontade que eu tenho e é uma coisa que o Fernando não quer fazer de maneira alguma. Então, vamos ver se eu vou conseguir colocar ele no ponto 3 da flexibilidade. Eu faço uma outra coisa, pode ser até no mesmo local, não precisa estar junto no balão. Isso eu acho muito difícil você conseguir. Não, é verdade. Tem, por exemplo, em Champagne, né? A gente foi para a região de Champagne e você pode visitar as caves. E é um lugar muito lá embaixo, gelado, assim, um pouco desconfortável. E a gente já tinha visitado 2 caves, só que eu antes de ir pra lá, já tinha comprado o ingresso da Veuve Clicquot, que era uma cave que eu queria muito conhecer, pela história da Madame Clicquot, que foi uma história, assim, super pioneira da força das mulheres naquele período e tal. Tem uma história muito bacana. E eu queria muito conhecer. E aí, quando chegou na hora, o Fernando falou, cara... Já deu. Eu tava caçando, já tinha visitado. Ela foi. E eu fiquei provando lá uns rótulos lá em cima. Ele ficou no bar. Quer dizer, eu gostei pra caramba de ter feito isso. E eu gostei de ter ido. E depois, eu também não perdi muita coisa, porque esses tours são muito parecidos do ponto de vista de informação. E além disso, você me passou tudo, porque depois que ela chegou, ela me contou tudo. Porque o normal, isso é muito comum, né? Chegou, ela meio... Isso é até legal. Não preciso ir. Não, mas isso é até legal, assim, porque daí eu chego cheia de novidades e coisas que você não sabe, eu te conto, né? Enfim. Mas naquele dia, você vai falar sobre o Saint-Emilion, que eu fiquei, mas não fiquei muito feliz. Esse dia. Porque eu queria fazer uma outra coisa. Não, quanto ao negócio da igreja? Depois porque a gente tinha lá um passeio, quando a gente chegou em Saint-Emilion, tinha um passeio para ir para a igreja monolítica. Que Saint-Emilion é um destino vinícola, mas também tem uma parte histórica e é uma igreja que ficou muito famosa embaixo da terra, quer dizer, construída numa pedra só, né, que é o que significa monolítica. E teve lá o Saint-Emilion, que era um monge que foi pra lá, e aí tem lá uma cadeira que dizem pra mulheres que querem engravidar sentar lá. Enfim, tem toda uma história. Ela sentou na cadeira. Mentiroso. Ela sentou, cara. Tem gente que viaja de vários lugares do mundo pra sentar na tal da cadeira que diz que as mulheres engravidam depois sentar lá. Mas enfim, ele não queria ir, Fernando não gosta de lugares muito fechados, né? Eu podia falar isso? Ele não queria ir. Só que eu queria fazer uma coisa também legal, porque eu ele tinha que ficar lá, sei lá, 2 horas. E eu não encontrei nada muito divertido assim na cidade pra fazer. Aí começou a me dar uma certa inveja de que ela estava se divertindo e eu não estava. O que é um sentimento idiota naquele momento. E só aconteceu isso porque realmente eu fiquei muito bravo, que eu não encontrei nada. Ele não encontrou nada, ficou no telefone, tipo, não passeou pela cidade, não andou. Aí eu saio do negócio contando as histórias do monge, não sei o que, ele com o maior bico, assim. Eu tava assim, puxa vida. Aí a gente pegou, juro, a gente pegou o carro, foi indo embora de Saint-Emilion, ele com aquele bico. Eu falei, gente, mas não é porque eu não conheci nada de Saint-Emilion, não sei o que. Eu falei, então volta com o carro que eu vou arrumar um tour pra você fazer. Aí voltamos, estacionamos. Achei o último tuk-tuk. E aí a gente fez o nosso tour. E foi bem legal. Foi bem legal. E na verdade, o tuk-tuk falou muitas das histórias que eu tinha ouvido também na igreja monolítica. Né? Isso também é um outro conselho que eu gostaria de dar, porque quando se toma essa decisão de um fazer uma coisa, outro fazer outra, é importante que os dois estejam bem tranquilos com o que vão fazer, né? Então, é bom se programar, não, ele vai fazer isso, ou ela vai fazer isso, eu vou fazer aquilo ali e tal. É claro que você pode não fazer nada, como foi o meu caso, e não ficar exatamente satisfeito, contrariado como eu fiquei. Mas, enfim, é bacana isso, os dois terem um tipo de alternativa que vai dar prazer a um e a outra. Exatamente. Tá, vamos então ao ponto 4, que também parece uma obviedade, mas a gente vai falar mais sobre ele, que é: se comuniquem, falem o que vocês estão sentindo, falem as necessidades. E quantas vezes, né, a gente tá com um tipo de sentimento e na hora de se manifestar expressa outro. Esse caso é um caso típico, né? Eu estava ali frustrado porque eu não me diverti e eu podia ter sido mais tranquilo, mas eu acabei ficando contrariado e fiz questão de demonstrar a minha contrariedade ali. Mas é sorte que, porra, a gente já se conhece, ela mas entende, fosse a primeira viagem, mas se fosse uma primeira viagem, eu ia ficar ela meio fala, tipo, por que esse cara fica emburrado aqui porque ele não fez nada não tem a ver com isso, não tem né? nada a ver com isso.
Então, É importante se comunicar. Tem um trecho bacana daquele livro Curso do Amor, do Alain de Botton, que ele fala sobre como a gente, quando nasce, os pais têm que adivinhar tudo que a gente tá sentindo, a gente só chora e tal. E como a gente vai levando isso pra vida, assim, quem ama a gente de verdade, teoricamente, lá dentro do nosso emocional, que a gente traz lá de trás do nosso nascimento, tem que adivinhar o que a gente tá sentindo. E isso não vai acontecer, né? Porque as pessoas somos 2 seres humanos diferentes, com sentimentos diferentes, e a gente precisa demonstrar. Eu, por exemplo, tinha uma questão muito difícil de falar que eu tava com fome, né? Porque aí eu já tenho uma questão, assim, que eu acho que aí eu vou falar que eu tô com fome, eu tipo assim, sou gulosa, e aí eu não falo, e aí eu vou ficando com muita fome, e aí eu vou ficando muito irritada. com muita raiva, né? Eu vou ficando muito irritada. E não E falo. aí acaba também transferindo essa irritação pro parceiro, né? Porque eu não tô entendendo porque ela tá irritada. Por que ela tem me irritado? Pô, a gente sempre se Porque divertir. ele não tá com fome, ele não tá pensando que eu tô com fome, né? Exato. E aí, enfim, parece uma coisa óbvia, mas é importante. E o último ponto que é... Evite a qualquer custo brigas. Você escutou isso, João Fernando, que você mesmo falou? Evitar Você brigar. escutou isso? Eu, né? Tenha paciência. Tenha paciência. Porque brigar na viagem não é muito racional, né? Você Cara, sabe. eu tenho um amigo que uma vez falou um negócio que a gente riu muito, que é... Briga em casa que é mais barato. Gente, é muito Ou então se chato. quer brigar, briga no Brasil, né? Briga no Brasil. Briga no Brasil. Briga em casa. Ainda que né? não briga. Onde lá, você onde mora, você né? mora, Porque podemos ter alguém nos assistindo que mora em outro lugar. Em outro lugar, claro. Mas assim, vamos escolher as brigas que a gente vai ter. Vamos tentar ser mais tolerantes. A minha TPM, né, meu amor? Tentar uma... Se passa rápido esse assunto, porque... É um momento difícil, nossa, a questão da TPM. Mas assim, Claro. tentar ser tolerante, tentar evitar as brigas. Pai, vou comprar essa briga aqui? Deixa pra brigar na volta, depois vocês conversam, depois vocês se resolvem. Tentar trabalhar a tolerância, a paciência. E na segunda viagem a gente conseguiu fazer isso melhor, né? Na primeira vez um pouco mais e tal. Um pouco mais? Estamos aprendendo. A gente está aprendendo, entendendo que não faz sentido certas coisas, né? Como essas, por exemplo. É isso. Esperamos que vocês tenham uma ótima viagem. Viajar de casal é uma delícia. Tem vários pontos positivos, Claro. né? Dividir com a pessoa as coisas que você está gostando. Você cria uma memória do casal que é muito legal, porque são momentos de muita alegria e de descobertas e são momentos especiais, né, que a gente coloca lá naquela caixinha das coisas especiais da nossa vida, que são as viagens. Então, a gente super recomenda. Claro. Acho que se você tiver essa oportunidade, é ótimo, mas tem que ter esses pontos. Recomendamos até porque somos o casal Giramundo. Exatamente. Temos que recomendar que se viaje em casal, não tem dúvida. É isso. Esperamos Tá que bom. você tenha uma ótima viagem. Até a próxima, então. Até a próxima.